nome é Saul e isso aconteceu por volta do ano de 2001. Eu já estava trabalhando para essa empresa de segurança há cerca de 5 meses. E havia rumores sobre um lugar assustador que assombrava muitos colegas. Diziam que era aterrorizante passar a noite lá. E esse lugar era uma igreja abandonada, localizada em uma pequena cidade distante. Muitos guardas que foram designados para esse lugar não conseguiam terminar seus turnos, pois afirmavam terem visto coisas estranhas. As luzes eram apagadas à noite e havia histórias de fantasmas. Eu, sinceramente, não acreditava nessas histórias contadas pelos colegas, pois sempre que eu fazia guarda em lugares isolados, as coisas costumavam fazer barulho ou parecerem assustadoras. No entanto, eu sempre encontrava uma explicação lógica para esses sons, como goteiras no teto, o som do vento nas janelas ou o farfalhar das folhas nas árvores. Meu amigo Henrique, que trabalhava na administração da empresa, sugeriu que eu aceitasse um trabalho na famosa igreja abandonada. Eu teria que passar uma semana inteira lá, e o local estava no meio do nada. Eu concordei, e antes de fecharmos o acordo, Henrique olhou para mim com seriedade e disse: Saul, não me esconda nada. Você acredita em fantasmas? Eu respondi que tudo na vida tinha uma origem e uma explicação. Ele sorriu e disse que se as coisas ficassem ruins, eu deveria ligar para ele a qualquer hora, e ele viria me ajudar mesmo que demorasse um pouco. Fui deixado na igreja na segunda-feira, de manhã cedo. O local era bonito, com uma grande floresta e, no meio dela, uma igreja que aparentava ter mais de 100 anos. Henrique me forneceu o que eu precisava, mostrou-me o local e, depois de me acompanhar por algumas horas, partiu. Enquanto eu explorava o local para me familiarizar, percebi que nas paredes da igreja havia muitos símbolos estranhos. Eu não sabia muito sobre o assunto, mas pareciam ser símbolos usados em rituais satânicos. O que mais chamou minha atenção foi que, na capela onde as missas eram celebradas, tudo estava empoeirado exceto os bancos. Parecia que eles haviam sido usados recentemente, pois estavam limpos, ao contrário do resto do lugar. À medida que anoitecia, preparei minha comida e me preparei para a guarda. Por volta das 19 horas, passei pela capela. Era um espaço grande e espaçoso, mas mesmo estando sozinho, senti como se alguém estivesse me observando. Não havia ninguém lá, mas algo me deixou muito desconfortável. Decidi ficar do lado de fora para evitar a sensação ruim que a igreja me causava. A noite correu relativamente tranquila, sem nada fora do comum, até por volta das 23 horas, quando senti uma urgência para ir ao banheiro. Nesse momento eu já estava mais calmo e a sensação desconfortável que havia sentido minutos antes havia desaparecido. Entrei na igreja pela porta da frente, e assim que entrei, senti um frio que percorreu meu corpo, mesmo com o casaco que eu estava usando. Um medo profundo me invadiu. As luzes começaram a piscar como se estivessem prestes a se apagar. Eu fiz minhas necessidades no banheiro e assim que terminei e me preparava para sair, a luz do banheiro começou a piscar e finalmente se apagou. Fiquei totalmente no escuro. Peguei meu celular rapidamente e tentei usá-lo como lanterna, mas, para minha surpresa, ele não funcionava. Decidi me aproximar da porta, tocando nas paredes para não cair. No entanto, a porta estava travada e não abria. Comecei a ouvir vozes no banheiro, como se houvesse alguém mais lá comigo, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. Estava com tanto medo que só conseguia empurrar a porta repetidamente, mas parecia que algo do outro lado a segurava firmemente, impedindo-me de sair. Em um momento tudo ficou em silêncio, e então ouvi uma voz sussurrante dizer claramente: Primeiro dia. Essa voz me aterrorizou, pois eu sabia que não havia mais ninguém no local além de mim. Não sabia como, mas me joguei contra a porta e consegui me levantar do chão. Rapidamente peguei meu celular para tentar iluminar o local, mas estava tudo escuro e não podia ver nada. Depois de alguns segundos, a lanterna do celular finalmente se acendeu.
Comecei a caminhar pelo longo corredor e cheguei à capela. As paredes da igreja, até o teto, começaram a fazer barulhos como se alguém estivesse batendo nelas. Fiquei assustado e gritei que era um guarda de segurança e que aquela era uma propriedade privada. E quem estivesse ali deveria sair, senão eu chamaria a polícia. Foi então que ouvi novamente aquelas palavras, ordenando-me que saísse imediatamente. Meu corpo tremia de medo e peguei o celular para ligar para o Henrique. Eu sabia que não estava sozinho, que algo ou alguém estava lá comigo. No entanto, meu celular escorregou das minhas mãos e caiu debaixo de um dos bancos. Ajoelhei-me para pegá-lo, mas antes de alcançá-lo, vi no fundo do banco, naquela escuridão, um par de olhos brilhantes com uma violência terrível. Fiquei aterrorizado, especialmente quando ouvi uma voz aguda ecoar pelas paredes da igreja, dizendo: "Serás minha refeição." Naquele momento eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Fiquei paralisado de medo. Em um ato de desespero, comecei a rezar em voz alta: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Minhas palavras ecoaram pelas paredes da igreja e a criatura emitiu um som angustiado. Foi então que, de repente, senti que alguém segurava minhas mãos. Era o Henrique que, com todas as suas forças, tentava me puxar para fora da igreja. Ele também viu a criatura e rezava fervorosamente, pedindo a proteção divina. A criatura soltou uma risada diabólica e nos ameaçou, dizendo que voltaria por nós. Depois de sua ameaça, a criatura desapareceu, e meu amigo conseguiu me puxar para fora da igreja. Eu estava aterrorizado e mal conseguia me recuperar do susto. Além disso, senti uma dor aguda no tornozelo. Quando finalmente saímos da igreja, ouvimos uma voz aterrorizante gritar: "Malditos, voltem!" Outra voz repetia incessantemente: "O luar de Aki." Ficamos petrificados, mas Henrique tentou ligar a caminhonete para sairmos dali o mais rápido possível. Para nossa surpresa, o veículo não dava partida, como se estivesse sufocado. Henrique tentou várias vezes, mas o motor simplesmente não respondia. Olhei para frente e no meio do caminho estava a figura negra que me atacara na igreja. Ela nos encarou por alguns segundos e, depois de passar a língua pelos lábios, como se nos quisesse como presa, desapareceu. O Henrique estava pálido de medo, mas tentou novamente ligar a caminhonete. Desta vez ela funcionou e nós saímos em disparada dali. Quando chegamos à cidade, examinei meu tornozelo e vi que estava sangrando muito. Eu tinha 3 cortes profundos que jorravam sangue. No hospital, fui submetido a uma cirurgia para receber 15 pontos em 3 lugares diferentes do tornozelo. Até hoje, tenho a cicatriz daquele encontro aterrorizante e, ao contrário do que pensava antes, agora acredito no sobrenatural.